Dia, turma! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo, que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho as nossas aulas, entender tudo que nós estamos vendo com relação aos polinômios, que é o que nós estamos estudando desde o início desse nosso segundo módulo. Na aula de ontem, nós aprendemos sobre os 3 métodos que existem para fatorar um polinômio. Lembrando que fatorar é escrever como um produto. Nós podemos fatorar usando o fator comum em evidência, usando o agrupamento e a regra do trinômio quadrado perfeito. Hoje, nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos, resolvendo os exercícios que foram para casa na aula de ontem, certo? Que começam na página 132. Vamos então? Livro aberto na página 132, vamos dar início à nossa correção. A primeira questão diz o seguinte: escreva, na forma fatorada, o polinômio que representa o perímetro dos polígonos regulares. Lembram que o perímetro é a soma de todos os lados? Bom, na letra A nós temos aí um polígono de 5 lados. E um de seus lados mede 2x mais 1. Os outros também vão medir 2x mais 1. Portanto, o perímetro dele vai ser 5 vezes 2x mais 1. Porque nós vamos somar 2x mais 1 por ele mesmo 5 vezes. Na letra B, nós temos um polígono de 8 lados. Certo? E em uma das suas medidas, nós temos aí m ao quadrado menos 4. M ao quadrado menos 4 é a aplicação daquela regrinha do produto da soma pela diferença de 2 termos. Como tem 8 lados, nós teremos 8, que vai ser multiplicado por m mais m, a raiz de m ao quadrado, e 2 é a raiz de 4, que vai ser multiplicado por m menos 2. Menos, tá? É o produto da soma pela diferença entre 2 termos. Eu extraí a raiz do m e a raiz do 2. Na próxima, nós temos um polígono de 6 lados. Então, nós teremos 6 vezes esse lado dele, que é 3m mais 2, certo? No último, nós temos 2 sobre 3y mais 2 sobre 3. Como nós temos aí um polígono de 7 lados, nós vamos ter 7 vezes 2 sobre 3 mais 7 vezes 2 sobre 3. Isso vai dar para a gente o seguinte: 14 sobre 3y mais 1, certo? Que é só fazer a multiplicação dessa base pelo número 7, que é a quantidade de lados que ele possui. Vamos então à nossa segunda questão. Em cada polinômio, determine o fator comum a todos os termos. Ou seja, é como se nós fôssemos colocar um fator comum em evidência. Mas aqui nós só vamos escrever quem está em todos os termos ao mesmo tempo. No polinômio A, nós temos 9 menos 6x. Se nós fatorarmos o 9, nós vamos ter 3 vezes 3. Se fatorarmos o 6, vamos ter 2 vezes 3. Quem é que aparece tanto no primeiro quanto no segundo ao mesmo tempo? É o número 3. 9 é 3 vezes 3 e 6 é 2 vezes 3. Na letra B, nós temos 5m ao cubo, 2m ao quadrado, menos 8m ao quadrado, menos 5m ao quadrado n, mais 3m ao quadrado, n ao quadrado. Quem é que está em todos esses termos ao mesmo tempo? O m elevado
ao quadrado. Mesmo que aqui, ó, eu tenha m ao cubo, antes de ter o cubo eu tenho o quadrado. É 1, 2 e 3. Certinho? Letra C. 6a ao quarta, b ao quadrado c, menos 4a ao quadrado b ao cubo, mais 10ab ao cubo c ao quadrado. Quem é que está nos três ao mesmo tempo? Se a gente fizer a fatoração do 6, vamos ter 2 vezes 3. Fatorando 4, 2 vezes 2. Fatorando 10, 2 vezes 5. Portanto, o 2 já está em todo mundo ao mesmo tempo. Da parte literal, nós temos A nos 3, tá? Por que que não vai ter expoente? Porque aqui, ó, nós temos um A sem expoente. Então, nós vamos colocar o menor. E nós teremos B ao quadrado. O C não aparece em todo mundo. Então, esse aqui é o termo comum, é o fator comum a todos os termos. Na letra D, nós temos m à quarta n ao cubo, mais 1 meio m ao cubo n à quarta, mais 8m ao quadrado n ao cubo. Quem é o fator comum a todos os termos? M elevado ao quadrado e n elevado ao cubo, certo? Terceira. Fatore os polinômios abaixo no caderno. Em seguida, escreva a forma fatorada nos itens. Vamos lá fazer a fatoração desses polinômios? Na letra A, nós temos um trinômio e a gente vai verificar se ele é quadrado perfeito. Como? Extraindo a raiz do primeiro termo, que é 64, e a raiz do último termo, que é A ao quadrado. Raiz de 64 é igual a 8, raiz de A ao quadrado é o próprio A. Portanto, temos um trinômio quadrado perfeito. E para fatorá-lo, nós vamos ter o quadrado, certo? O quadrado entre esses dois termos. Qual operação vai ser? A gente observa o primeiro sinal. Como é menos, aqui também vai ser menos. Ou seja, teremos o quadrado da diferença entre esses dois termos. Na letra B, temos 4p ao quadrado menos 4p mais 1. Mais uma vez, um trinômio. Vamos verificar se existe raiz exata para o primeiro termo, que é 4p ao quadrado, e para o último, que é 1. Raiz quadrada de 4 é 2, de p ao quadrado é p. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1, portanto, existe sim raiz quadrada exata deles dois. Dizemos, então, que isso é um trinômio quadrado perfeito, que vai ser escrito como o quadrado. Olhamos para esse sinal aqui, então, é da diferença entre esses dois termos, 2p e 1, certo? Aqui nós temos x ao quadrado sobre 100 menos 64. Vamos extrair a raiz quadrada dos dois termos. Raiz de x ao quadrado sobre 100 e raiz de 64. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz de 64 é 8. Como nós temos apenas dois termos, nós vamos ter o produto da soma pela diferença dos dois termos que nós encontramos. Então, é x sobre 10, na verdade é 10, não é 100, mais 8 vezes x sobre 10 menos 8. Produto da soma pela diferença, que vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é a operação que nós tínhamos. Na letra D, nós temos 36x ao quadrado y à quarta menos z ao quadrado. Vamos extrair a raiz quadrada do primeiro termo, que é 36x ao quadrado y à quarta, e a raiz quadrada do segundo, que é z ao quadrado. Raiz de 36 é igual a 6. Raiz de x ao quadrado é x.
Raiz de y à quarta é y ao quadrado. E raiz de z ao quadrado é z. Portanto, nós teremos o produto da soma, como vocês podem ver, pela diferença entre esses dois termos aí que nós encontramos, certo? Dando continuidade, vamos à nossa quarta questão. Qual monômio deve ser adicionado a cada um dos polinômios a seguir para que ele seja um trinômio quadrado perfeito? Na letra A, nós temos m ao quadrado mais 16, podemos ter um 8m ou menos 8m, tá? Letra B, x ao quadrado menos 10x, o monômio que deve ser adicionado é o número 25. Letra C, 4p à quarta mais 25q ao quadrado. O monômio que deve ser adicionado é 20p ao quadrado q. E na letra D, teremos 9 menos 12xy. Quem deve ser adicionado é 4xy, certo? Vamos então à nossa quinta questão. Associe cada um dos polinômios à sua forma fatorada, escrevendo o símbolo romano correspondente. O primeiro é y menos 6x mais 3x menos 2. Quem é que a gente vai colocar como termo comum em evidência? O 3x mais 1. Portanto, o polinômio correspondente é esse aqui, a fatoração 4. Na letra B, é x à quarta menos 6x ao quadrado y mais 9x. O polinômio correspondente é o que está no número 3. Letra D, o que está no número 1. E letra D, o que está no número 2. Certo? Sexta, escreva na forma fatorada o polinômio que representa a área da figura ao lado, considerando que as medidas estão em uma mesma unidade de comprimento. A área da figura é base vezes altura. Nós faremos n vezes p, essa altura vezes essa base, certo? Mais a outra área, que é O vezes P. O vezes P. Só que tá faltando um pedaço, que é a parte de dentro. Faremos vezes P, que é essa parte aqui, certo? E aí, basta que a gente faça a multiplicação desses valores. Apenas isso. Sétima e última questão. Simplifique os polinômios e escreva cada um deles na sua forma fatorada. Vamos lá. Para simplificar o polinômio da letra A, vamos aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes y, 3y, 3 vezes mais 2x dá mais, 3 vezes 2, 6x, mais vezes mais, mais. 5 vezes 2x dá 10x, mais vezes menos, aqui dá menos, 5 vezes 3y dá 15y. Agora, nós vamos somar os termos semelhantes. 3y menos 15y. Conservamos o sinal do maior valor, que é o 15, ou seja, menos. 15 menos 3, 12y. E esses dois. 6x mais 10x mais 16x. Agora, vamos fatorar esse nosso polinômio. Se nós fatorarmos o 12, teremos 2 vezes 3 vezes 4, certo? Opa, 2 vezes 2 vezes 3. É assim, desculpem. Se fatorarmos o 16, teremos 2 vezes 2
vezes 2 vezes 4. Quem é o número que aparece tanto em um quanto em outro ao mesmo tempo? O número 4. Multiplicando por 12 por 4 vai dar menos 3, y, mais 16 dividido por 4 dá 4x. Então, aqui nós temos o nosso polinômio simplificado e fatorado, certo? Para a letra B, vocês vão utilizar o mesmo processo, distributiva e depois simplificação, certo? Com isso, a gente encerra o nosso exercício de hoje. Eu vou pedir que vocês leiam as páginas 134 e 135 e resolvam a revisão do nosso capítulo. Qualquer dúvida, entre em contato e até a nossa próxima aula.